Olá, sejam bem-vindos ao canal de podcast Descobridores da América. Eu sou a Helena e eu vou ser a sua guia durante essa jornada emocionante sobre o livro que vamos apresentar. Bom, hoje é dia 27 de setembro de 2024 e o tema do nosso podcast é Contextualização da Carta do Achamento do Brasil. Um dos documentos mais importantes da história do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha em 1500. Vamos entender um pouco o contexto, o conteúdo e o impacto dessa carta na construção da história do país. Fique com a gente para mergulhar nessa história cheia de curiosidade. Bom, para entendermos a Carta do Achamento, é essencial, primeiro, compreender o contexto histórico do ano de 1500. Portugal estava no auge das grandes navegações, impulsionado por um projeto de expansão territorial e de controle de rotas comerciais, especialmente em direção às Índias. No final do século XV, Portugal estava na vanguarda das grandes navegações. Após a chegada de Vasco da Gama à Índia, em 1498, a busca por novas rotas comerciais e a exploração de terras desconhecidas ganharam importância estratégica para Portugal. O país buscava expandir seu domínio no comércio de especiarias e consolidar sua influência global. A expedição de Pedro Álvares Cabral, que tinha como destino as Índias, desviou-se da sua rota no Atlântico e acabou por chegar às costas do Brasil. Esse desvio pode ser intencional, já que a existência de terras a oeste do Atlântico era uma possível teórica, especialmente após o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, que dividiu o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. A carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1º de maio de 1500, foi enviada ao rei de Portugal, Dom Manuel I, como um relato oficial da descoberta das novas terras. Esse documento não apenas descreve o achamento da terra, mas também narra as primeiras impressões sobre o território e seus habitantes. A pessoa por trás desse relato tão importante é Pero Vaz de Caminha. Mas quem era ele? Caminha não era um explorador ou navegador, mas sim um escrivão oficial da frota de Cabral. As informações sobre a vida de Pero Vaz de Caminha são bastante limitadas, especialmente sobre seus primeiros anos. Acredita-se que ele tenha nascido por volta de 1450 na cidade do Porto, em Portugal, numa família de pequena nobreza. Seu pai, Vasco Fernandes de Caminha, foi cavaleiro da Casa Real e mestre da moeda na cidade do Porto, uma função importante que envolvia a cunhagem de moedas, o que sugere que Caminha cresceu em um ambiente relativamente confortável e educado. Pero Vaz seguiu os passos da família e ingressou no serviço da corte portuguesa, ocupando o cargo de escravidão. Como escrivão, ele era responsável pela redação de documentos oficiais e cartas, além de ser cronista de eventos importantes. Caminha desenvolveu sua carta em um período de grande expansão marítima e comercial de Portugal. Ele foi nomeado para fazer parte da expedição de Pedro Álvares Cabral, que tinha como objetivo chegar à Índia, seguindo a rota aberta por Vasco da Gama. No entanto, a expedição acabou descobrindo o território que viria a ser o Brasil. E é neste momento que ele começa a escrever a Carta do Achamento para o rei de Portugal. Pero Vaz de Caminha não viveu muito após escrever sua famosa carta. Infelizmente, Pero Vaz morreu em dezembro de 1500, durante um ataque muçulmano em Calicut, na costa da Índia, onde os portugueses enfrentaram resistência das forças locais. Embora a vida de Pero Vaz de Caminha tenha terminado de forma trágica, seu nome é lembrado principalmente por sua contribuição à história do Brasil. Sua Carta de Achamento do Brasil é considerada um dos documentos mais importantes da história colonial portuguesa e brasileira, não apenas por descrever o descobrimento do Brasil, mas por oferecer uma das primeiras visões europeias sobre o Novo Mundo e seus habitantes. Agora, vamos à carta propriamente dita. Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei Dom Manuel I um longo relato, descrevendo o que encontrou no Novo Mundo. Vamos destacar os trechos mais importantes e refletir sobre o que eles nos dizem sobre o olhar europeu daquela época. A carta pode ser dividida em algumas partes principais. Primeiramente, a descrição da terra e das paisagens.
Caminha inicia a carta descrevendo o que ele chama de ilustríssima terra, com elogio às belezas naturais, às matas verdes e o clima. Esta terra, Senhor, parece-nos de grande amenidade, fértil e de boas águas. Em seguida, ele relata o primeiro contato com os indígenas. Um dos trechos mais importantes é a descrição dos indígenas, que Caminha observa como pacíficos, nus e diferentes dos europeus em seus costumes. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas suas mãos e suas setas. Logo após, Caminha relata a possibilidade de conversão religiosa. Ele nota que os indígenas não pareciam ter religião ou fé organizada e expressa sua convicção de que eles poderiam ser facilmente convertidos ao cristianismo, uma meta central da colonização portuguesa. E o melhor fruto que se pode tirar deles, me parece que será salvar esta gente. Por fim, é retratada a visão de superioridade europeia. Superioridade dos portugueses sobre os indígenas, percebidos como dóceis e inofensivos, reforçando a ideia de que os europeus eram donos dessas terras recém-descobertas. Para Caminha, o Brasil era uma terra virgem, à espera de ser explorada e ocupada pelos portugueses. Os indígenas, por sua vez, eram vistos como parte dessa paisagem exótica e à margem da civilização. E nisso, Senhor, me parece que esta gente é boa e de boa simplicidade. Muito do conhecimento que temos atualmente sobre o Brasil durante a colonização é marcado por uma visão eurocêntrica e preconceituosa. Quais são as consequências disso? A Carta de Pero Vaz de Caminha é um exemplo clássico de visão eurocêntrica no início da colonização das Américas. Isso se reflete em vários aspectos do documento, tais como a subestimação cultural dos indígenas. Caminha descreve os indígenas como simples e ingênuos, ignorando completamente a complexidade da cultura indígena e suas práticas sociais, religiosas e econômicas. Eles são descritos como uma tábua rasa, pronto para serem moldados pela cultura europeia. Imperialismo religioso. A ideia de que o maior fruto que poderia se tirar da nova terra seria a conversão dos nativos ao cristianismo revela a mentalidade colonizadora de civilizar os povos não cristãos. Essa noção de que a religião europeia era a única verdadeira e moralmente superior foi uma das principais justificativas para a colonização. Natureza primitiva. O fato de que Caminha descreve os indígenas como sem malícia e boas pessoas sugere que eles eram vistos como povos naturais, quase como parte da paisagem, reforçando a ideia de que eles não tinham cultura ou sociedade digna de ser comparada à sociedade europeia. Mais de 500 anos depois, qual é a importância da Carta do Achamento para o Brasil contemporâneo? A Carta de Caminha pode ser vista como ponto de partida de um processo longo e doloroso de formação de uma identidade nacional que misturou influências indígenas, africanas e europeias. No Brasil contemporâneo, onde as questões de identidade racial e social são debatidas intensamente, a Carta serve como um lembrete de como essas interações iniciais moldaram o Brasil que conhecemos hoje. Nos últimos anos, a Carta do Achamento tem sido alvo de críticas mais profundas, especialmente no contexto de uma crescente consciência sobre os impactos negativos da colonização. Para muitos, o documento não é apenas um registro de um encontro, mas o início dos séculos de opressão e exploração. Reexaminar a Carta no contexto atual permite debates mais amplos sobre o colonialismo, eurocentrismo e a necessidade de se reescrever ou reinterpretar a história do Brasil de uma perspectiva mais plural. Por fim, como um documento histórico, a Carta é um símbolo importante do patrimônio cultural e literário do Brasil. Ela é estudada nas escolas e universidades, tanto em cursos de história quanto literatura, e continua a ser uma fonte primária para a compreensão das origens do Brasil. Agora, para a gente deixar o nosso episódio um pouquinho mais leve, vamos para algumas curiosidades sobre a Carta do Achamento.
O documento ele ganhou muita importância no país em 1822, em razão da nossa independência. Tratava-se do manuscrito do primeiro registro da história do Brasil. O escrivão oficial da Esquadra de Cabral chamava-se Gonçalo Gil Barbosa, mas a carta mais detalhada foi a de Pero Vaz de Caminha, que continham 27 folhas e foi assinada na sexta-feira, 1º de maio de 1500. Caminha, quando escreveu a carta, estava viajando para trabalhar como contador na feitoria de Calicut e resolveu escrever a carta para agradar ao rei Dom Manuel I. É que seu genro, Jorge Osoro, havia sido condenado ao exílio na ilha de São Tomé por ter roubado uma igreja e por ter ferido o padre 4 anos antes. Caminha pediu perdão para o genro. Bom, a Carta do Achamento do Brasil é um documento que nos faz refletir sobre as origens da nossa história. Ela revela tanto o choque cultural entre os europeus e indígenas, quanto as primeiras marcas do que seria um processo de colonização duradouro. Qual é a sua opinião sobre esse relato? Como essa carta influencia a forma como entendemos nossa história? Convidamos você a refletir e deixar suas opiniões aqui nos comentários. Obrigada por nos acompanhar nesse episódio sobre a Carta do Achamento do Brasil. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre esse documento fascinante. Acompanhe nosso podcast para mais episódios sobre a história do Brasil e do mundo.